Já estamos na 8ª noite. Como é bom uma novena, né? Eu adoro novena, sou suspeito para falar. Adoro uma novena. Agora, para que eu tô lá em Viamão, eles só fazem trido. Já estou sonhando bom dia ter uma novena, pai. Mas como o Padre Miguelzinho me orientava pouco, paciência, né? A gente que está louco para fazer tudo, quer fazer tudo de uma vez. Paciência. Não podemos perder de mente, né? Tirar da nossa cabeça o tema geral. São Martinho, instrumento da misericórdia de Deus. E hoje a gente quer meditar um pouquinho, rezar um pouquinho sobre a importância que tem as obras de misericórdia espirituais no caminho da santidade. E a liturgia da palavra hoje, né, nesse dia glorioso de São Martinho, esse dia bonito de festa desse grande santo da igreja, que foi instrumento da misericórdia, né, como diz o grande lema, ela nos fala muito sobre a necessidade prática das obras de misericórdia, da urgência que o mundo ainda tem, não só no tempo de Noé, de Ló ou de Jesus, mas ainda tem, de ensinar, de ajudar as pessoas que estão por aí distraídas no mundo, fazendo coisas boas, comer e se casar são coisas boas, mas esquecendo de Jesus, esquecendo de Deus, esquecendo daquilo que de fato significam as coisas mais profundas. A nossa própria necessidade de nos convertermos também. E assim como a capa de São Martinho cobriu no fundo o próprio Cristo, nós precisamos descobrir Jesus também, escondido no fundo do coração dos nossos irmãos. E ontem, acho que se eu não estou enganado ali nas ordens, ontem o Padre Daniel esteve aqui, né? E falou das obras de misericórdia corporais. Todo mundo sabe dizer elas de cor, né? Tá bom, não tem problema, a gente não precisa decorar todas, a gente vai fazendo e conforme a gente vai fazendo, a gente vai decorando. Mas só para a gente lembrar bem rápido: dá de comer a quem tem fome, dá de beber a quem tem sede, dá repouso ao peregrino, vestir os nus. O pessoal está bem, ó. Visitar os presos, os cativos, né? Enterrar os mortos. Tudo bem. E vocês viram que elas foram tiradas de maneira geral assim, quando Jesus fala do juízo final, né? Dali que saiu. E é obra da providência para vocês aqui nessa paróquia de São Martinho, né? Que uma das obras de misericórdia corporais seja vestir os nus, já que São Martinho pode não ser muito conhecido em alguns lugares, mas todo mundo conhece a história da capa. E Jesus e a igreja tirou essa obra de misericórdia justamente como Jesus fala, que a gente precisa, quem tem 2 túnicas, reparta com quem tem uma só, com quem não tem nenhuma, né? E o São Martinho tinha só uma capa. Bem, quando a gente se empenha por meio das obras de misericórdia corporais em diminuir a necessidade dos outros, do próximo, seja na doença, na pobreza, na dificuldade, o céu sorri para nós. O céu sorri para nós. Ao mesmo tempo, às vezes a gente usa o mas, parece que tudo que a gente disse antes não valeu, né? Então, ao mesmo tempo, a nossa felicidade eterna tem uma importância ainda maior do que o nosso bem-estar físico e corporal. Atenção, para não veio dizer que não é para fazer obra corporal, dizendo que as obras espirituais, elas têm uma coisa ainda maior do que os bens corporais, os bens temporais e o bem-estar físico. Por isso, as obras de misericórdia espirituais são urgentes para nós cristãos. As obras de misericórdia, assim como os mandamentos e as coisas que a igreja nos ensina, querem, no fim das contas, nos ajudar a aperfeiçoar a nossa natureza, para que a graça haja nela, e cumprir a nossa vocação à santidade, a nossa vocação ao céu. No fundo é isso. E de onde a igreja tirou as obras de misericórdia espirituais? Não é tanto como as corporais, de um lugar mais central. Foi tirando de vários ensinamentos de Jesus, do Evangelho. Quantas são as obras de misericórdia espirituais? 7. A igreja gosta do 7, né? A igreja gosta do 7.
São 7 as obras de misericórdia. Quais são elas? Aí, vamos lá. Ensinar a quem não sabe, dar bom conselho a quem dele necessita, corrigir a quem erra. Eu não consigo seguir assim, tem que mudar. Corrigir a quem erra, perdoar as injúrias, as ofensas, consolar os tristes, sofrer com paciência os defeitos do próximo e rogar a Deus pelos vivos e pelos mortos. Sentiram que o buraco é mais embaixo aqui, né? Aqui é mais ou menos como quando Jesus diz assim: olha, vocês têm que amar uns aos outros como eu vos amei. Dificultou a vida. Quando era como o próximo, a gente mesmo, era menos difícil. Mas amar como Jesus amou é complicado, porque Jesus amou quem xingou ele, quem falou mal dele, quem maltrata ele, quem não ama ele. As obras de misericórdia espirituais também têm um buraco mais embaixo. Porque rogar a Deus pelos vivos e pelos mortos, tá bom, fácil, isso tá bem, não é uma coisa muito difícil. Mas o resto não anda muito na moda, acho que nunca andou. Corrigir alguém que está no erro, tenta fazer isso na rede social, dá um borocontô danado, né? Mas também que eu acho que também não é o lugar para fazer. Sofrer com paciência o defeito dos outros. Gente, isso aqui é o jeito bonito para dizer assim, ó, ter paciência com quem é chato, ter paciência com quem me incomoda. As mulheres já ficaram bravas comigo, né? As esposas já ficaram meio bravas comigo. Mas olha, vale a pena lembrar que ser misericordioso é uma bem-aventurança. Jesus não disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Jesus é misericordioso. O que é ser cristão, se não ser um outro Cristo aqui na terra? E Jesus é santo. Então, imitar Jesus vai nos fazer santos. Logo, praticar as obras de misericórdia são muito importantes para o nosso caminho de santidade. Vale a pena que a gente aproveite essa noite para falar um pouquinho de cada uma, né? Cada uma dessas obras de misericórdia. Vamos falar da primeira: ensinar a quem não sabe. Tudo o que é verdade, de alguma forma, vem de Deus e leva para Deus. Tudo o que é verdade, todas as verdades. Por isso que ensinar a verdade, mesmo que ela não seja diretamente ligada à fé, é uma boa obra. E é por isso que a igreja sempre construiu escolas, para que pudesse chegar também à verdade e às verdades da vida. E é por isso que um bom professor, se for um bom cristão, vai ensinar a verdade. E é isso o que São João insistia na primeira leitura de hoje, né? A verdade. E hoje em dia isso também está em baixa, porque se diz por aí que cada um tem a sua verdade. Bem, se cada um tem a sua verdade, às vezes a gente encontra duas verdades opostas. Como é que fica essa função? Se fosse verdade, como é que a gente resolve algumas disputas? Por exemplo, uma pessoa vem aqui e diz que agora lá na rua está chovendo. A outra diz: não está chovendo. Alguma está errada, uma está certa, não é verdade? Tem uma pessoa aqui que diz assim: o padre Marcos é gordo. Outro diz: não, o padre Marcos é magro. É claro que o segundo aqui está certo. Mas, gente, para coisas sérias também isso é verdade. Para coisas que realmente importam, também é verdade. A fé católica ou é a verdade, ou a doutrina espírita é a verdade. Ou Jesus é o Deus verdadeiro, ou as entidades, sei lá o que, das religiões afro são verdadeiros. E Jesus disse que sobre a pedra de Pedro ele iria construir a sua igreja. A gente sabe que ali está a verdade, não em outros lugares. E nessa obra de misericórdia estão especialmente os pais, que precisam ensinar a verdade para os seus filhos, os
padrinhos que precisam ajudar os pais a ensinar a verdade para os filhos, para as crianças, os amigos verdadeiros que precisam nos dizer a verdade, os professores que precisam ensinar a verdade e os catequistas que precisam ensinar também a verdade. Obra número 2, dar bom conselho a quem dele necessita. Aqui os fofoqueiros de plantão ficaram felizes, né? Para poder dar bom conselho, posso falar, meter, não é essa a ideia, claro. Brincadeiras à parte, a gente precisa sempre cuidar para que o nosso conselho para alguém busque a verdade, busque o bem verdadeiro, busque os princípios da fé e não outros interesses, como ser benquisto, não se queimar, continuar ganhando aí os privilégios, se não falar a verdade, para não dizer o que o outro quer ouvir. Precisamos buscar conselhos que venham de Deus. Terceira obra de misericórdia espiritual, corrigir o que erra, tarefa difícil. A igreja tem até um nome para isso também, correção fraterna, tão falada e tão difícil de fazer. Mas olha, se sinta agradecido e muito abençoado aquele que consegue ter um amigo, ao menos, que o corrija de vez em quando. A maioria não tem essa sorte de ter um amigo que o corrija. A gente tem o dever de ajudar a levar a pessoa para a virtude, para a fé, para a verdade. Em primeiro lugar, a correção vai acontecer pelo exemplo e pelo testemunho. Vai ter pouca moral para corrigir um filho, aqueles pais que não vão na missa, que não rezam em casa, que brigam na frente dos filhos, que mentem quando a coisa aperta. Como é que vai ensinar a não mentir, a ir na missa, a rezar, se não faz? O diálogo é fundamental para chegar à correção. Calma e paciência. Poder abrir o coração, dizer o que sente, dizer como vê a atitude errada da pessoa, dizer o que essa atitude está causando nos outros, com muito carinho e muita caridade. Mas é preciso muita prudência para corrigir alguém. Mas atenção, prudência sim, covardia não. Se eu tenho um amigo que tem, sei lá, relação fora do casamento, trai a esposa, que está tendo uma atitude errada, que não está casado na igreja, enfim, eu preciso me esforçar para ajudar que ele saia do erro, que a pessoa saia das situações que colocam em risco a salvação delas. Prudência, sempre. Primeiro eu preciso rezar por ela, claro, por isso, pela situação, mas depois encontrar maneiras de corrigir ela, com prudência, com carinho, com misericórdia e com paciência. Como exercício, vale uma imagem, assim, um exemplo, né? Se tu visse um amigo com uma arma na cabeça, não ia dar um jeito de salvar ele? Tentaria de tudo para salvar ele. Bem, aí a gente entende na prática porque as obras espirituais têm estão um pouco acima das práticas, das corporais, porque a alma vale mais que a carne, ou pelo menos a carne vai para onde estiver a alma quando nós morremos. E depois São Tiago nos ensina que quem conseguiu ajudar um pecador a sair do pecado salvará sua própria alma da morte e cobrirá uma multidão dos seus pecados. Quarta obra de misericórdia espiritual, e a gente está quase acabando. Perdoar as injúrias e vamos unir a quinta, sofrer com paciência os defeitos do próximo. Aqui a porca torce o rabo. É só lembrar da nossa atitude quando um querido nos atravessa no trânsito, quando o amigo fura um compromisso meia hora antes, já está tudo pronto, tudo arrumado,
quando a criança faz birra na hora de sair de casa. E coisas mais importantes, como quando fazem fofoca de mim ou até mentem a meu respeito, quando me traem. Ninguém merece ser perdoado por Jesus quando ofende a Jesus, mas Ele perdoa e diz para nós a Senhora: vai e faz o mesmo. Quando Jesus nos pede coisas muito difíceis, não é para nos sacanear, é porque Ele conhece o nosso coração e sabe o que é o melhor para nós. E perdoar está lá nas coisas que fazem o nosso coração serem saudáveis, o nosso coração ser saudável, né? Sexta e penúltima, consolar os tristes. Não é verdade que a gente anda às vezes tão ocupado, ultimamente tão ocupado, que a gente não percebe às vezes um amigo, um vizinho que está triste ou que está mal? A gente precisa se empenhar nisso e cuidar para fazer tudo o que a gente puder para ajudar quem precisa, quem está triste, quem não está bem, além de estarmos presentes. E a última obra, rogar a Deus pelos vivos e pelos mortos, que é algo um pouco mais corriqueiro que nós fazemos, mas vale a pena a gente lembrar disso. Às vezes a gente diz para a pessoa que vai rezar e nunca mais, né? Ah, vou rezar por isso, pode deixar. Nunca mais lembra. Vale a pena que a gente gaste um pouquinho do nosso joelho rezando pelos outros, rezando pelos filhos, rezando pelos pais, rezando pelos amigos que estão longe, ou que precisam. É uma obra de misericórdia também. Ufa! Dá trabalho essa tal de obra de misericórdia espiritual, né? Com as corporais junto, aí pronto. Temos trabalho para bastante tempo. Mas olha, é justo que muito custe aquilo que muito vale, não é verdade? Como disse Santa Teresa. Às vezes a gente se esforça tanto e tem que se esforçar, eu preciso melhorar, para cuidar da barriga, cuidar da saúde. E é justo, é importante também, mas vale ainda mais o céu. Vale ainda muito mais o céu e a santidade. Eu não sei o que vocês têm pedido, o que cada um tem pedido na novena. Hoje é penúltima noite. O que vocês estão pedindo para o São Martinho? Talvez alguém esteja pedindo uma cura, talvez alguém está pedindo um emprego, talvez pedindo ajuda para conseguir perdoar alguém, ou resolver alguma situação difícil, sair da depressão, sair de algum vício. Continua pedindo isso, segue firme, com fé, com força, mas nunca esqueça de pedir ajuda para ser santo também, para viver a fé, viver a caridade, a misericórdia na tua vida e na vida dos outros. Pede para São Martinho ajuda para imitar o gesto dele, de cuidar de Jesus abandonado, Jesus que sofre, no irmão que sofre, que chora, que precisa de cuidar. Pede que Ele te cubra também com a sua cara, para que tu também seja um outro Cristo. Sigamos o conselho de São Paulo. Amar consiste em viver conforme os mandamentos, porque os mandamentos nos querem feliz e santo. O céu é o nosso lugar. Tu não merece nada menos do que o céu. Teu esposo não merece nada menos do que o céu. Teus filhos não merecem nada menos do que o céu. Luta por isso, pelo céu. Luta pela santidade. Vale a pena. É difícil. Os pares também é difícil, mas vale a pena. Que Nossa Senhora nos ajude a viver assim. Que São Martinho nos ajude a viver assim. E que Deus os abençoe. Amém. São Martinho, rogai por nós. São Martinho, rogai por nós. São Martinho, rogai